Fala, segundo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna, residente do programa Residência Pedagógica, e trouxe a aula de transporte das seivas e transpiração foliar. Bora saber mais um pouquinho sobre isso? Então fiquem ligados na videoaula. As plantas chamadas vasculares ou também traqueófitas, elas possuem um sistema de vasos condutores, que são as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Enquanto as briófitas, elas absorvem a água e os sais minerais do ambiente por meio de difusão ou da osmose. Então, elas são distribuídas de célula para célula, essa água, esses sais minerais, certo? A presença desses vasos é uma adaptação à vida terrestre, porque ajuda a planta a repor rapidamente a água que é perdida pela transpiração e também permite o desenvolvimento de plantas de grande porte, já que, vamos pensar, a difusão célula a célula não ia repor com rapidez suficiente a água perdida pela transpiração, não é mesmo? Então, a presença dos vasos condutores é para transportar da raiz até as estruturas foliares as seivas. Mas e aí, Bruna? Quais são esses vasos condutores e o que eles tanto transportam? Então, galera, fiquem ligados. Bom, a biologia, ela gosta de dar nomes, né? Então, vocês podem ver tanto vasos do xilema ou vasos lenhosos. E eles transportam o quê? Água e sais minerais. E também é importante saber que eles levam a seiva da parte de baixo para cima, então da raiz até as estruturas foliares. Então o xilema, ele chove, galera. Boa, né? Anota aí. E aí, essa seiva, que é a água e os sais minerais, é também chamada de seiva bruta, ou xilemática, ou inorgânica. O outro vaso é o do floema, ou também chamado vasos liberianos, e ele é responsável pela condução dos compostos orgânicos produzidos na fotossíntese. E também, essa seiva, ela tem um nome, que é a seiva elaborada, ou a seiva floemática, ou também orgânica. Anotem aí. E aí, o floema, o transporte dele ele pode ser tanto para cima quanto para baixo, para os lados, porque ele distribui para outras regiões esses compostos orgânicos, esse açúcar, certo? Com essa imagem, nós vamos entender como que os vasos lenhosos e os vasos liberianos, eles transportam as seivas deles. Então, os vasos lenhosos, que é os vasos do xilema, transportam a água e os sais minerais absorvidos pela raiz, ali pelos pelos absorventes, que são essas projeções que tem no desenho da raiz. E essa seiva é transportada para cima, levadas até as folhas, né? As estruturas foliares, que servirão então de matéria-prima para a realização da fotossíntese. E o açúcar formado na fotossíntese vai compor a seiva elaborada, que é a seiva floemática, e será distribuído para toda a região que não consegue ali fazer a fotossíntese e ter como produto o açúcar. Então, esse açúcar ele é distribuído até as outras partes da planta. E aí, eu faço a pergunta a vocês: como a água e os sais chegam às estruturas foliares? Aqui nós temos a pressão positiva da raiz, que é um dos fatores. O que acontece? O xilema fica mais concentrado com a entrada dos sais minerais. Dessa forma, a água tende a ir para o meio mais concentrado. Então, concluímos que a pressão positiva da raiz é a força que a água entra por meio de osmose e empurra a coluna líquida no xilema para cima. Isso é notório quando vemos a imagem, aonde quando a seiva bruta ela sobe e desloca o mercúrio. Beleza? Então, isso acontece em plantas de pequeno porte, tá bom? O outro fator é a capilaridade. E eu vou explicar através dessa imagem, em que temos dois tubos e a água. A coesão é a capacidade que as moléculas têm de água de ligar-se umas às outras. E a adesão é porque elas aderem ali na parede sólida. Elas conseguem se aderir em lugar sólido.
como na parede do tubo e pensando na planta, elas conseguem aderir na parede do xilema. Bora lembrar lá da química, hein, galera? Dessa forma, então, o tubo largo, ele vai ter um espaço maior, então as moléculas vão ficar ali mais, como eu posso dizer, mais soltas, né? E já no fino, ela consegue ligar e aderir, então ainda tem uma subida de água em relação ao tubo mais larguinho. Concluímos que a capilaridade é a capacidade da água subir em tubos finos. E aí, você acha que o transporte da seiva xilemática acontece da mesma forma em plantas de grande porte, pensando naquelas que podem ir até 100 metros de altura? Igual temos aí na imagem? Quem respondeu não, acertou. E para explicar isso, nós temos a teoria de Dickson, ou coesão-tensão, como é chamada. E o que ela fala? Ela fala que a planta está perdendo água constantemente pela transpiração. Dessa forma, vamos lembrar lá da coesão, né? Que as moléculas elas são capazes de se ligar. Então, essa ligação de hidrogênio, ela forma uma tensão. Então, ela vai saindo uma, depois outra, porque elas estão sendo puxadas. E dessa forma, a raiz ela precisa receber a água, absorver ela constantemente também. Então, da mesma forma que vai para puxar, né, para seguir uma linha lá da raiz, passando pelo caule, entrando na estrutura foliar e saindo por ela, pela transpiração, que a gente vai ver mais à frente. Nós já vimos, então, como acontece o transporte da seiva xilemática. Agora, nós vamos ver como que acontece na seiva floemática. Olhem a imagem e sigam comigo. A fonte é uma célula da folha. Então, lá na folha acontece o processo da fotossíntese. E como produto, nós temos a sacarose. Essa sacarose, então, está passando para outra célula, que é uma célula com maior concentração de açúcar, que é levada, então, essa concentração para o floema. Nesse floema, nós temos uma maior concentração, que é levado para um lugar que tenha menor concentração. E assim temos a teoria do fluxo de pressão. Quem recebe esse açúcar, que foi produzido lá na fotossíntese e é transportado pelo floema, é a raiz, é as células da raiz e também outras células da planta que não conseguem realizar a fotossíntese e realizar esse produto que é açúcar, ou a sacarose. Então, coloca aí lembrete. As folhas são a fonte, também chamadas de fonte, produzem o açúcar e tá um meio mais concentrado. E a raiz é o recebedor, em que recebe o açúcar por ter uma menor concentração, certo? Será que vocês já viram por aí a árvore desse jeito, com essa casca removida em formato de anel? Isso é chamado de anel de Malpique. Eles removem a casca e interrompem o fluxo da seiva elaborada. Então, a seiva elaborada é a do floema, porque a parte externa é aonde está localizado o floema e a interna é a do xilema. Dessa forma, o açúcar ele não consegue passar até a raiz, não consegue chegar até a raiz. E acontece, então, a morte completa da planta. Quando acontece isso, normalmente, há um acúmulo da seiva elaborada e aí fica mais entumecido, mais cheinho essa parte do tronco, como vocês podem ver na imagem da segunda árvore. E também pode ser feito no galho, o anel de Malpighi, para produzir frutos mais doces. E por que acontece isso? Como a seiva ela é produzida ali nas folhas, né? E aí ela não consegue descer até ali o caule, a raiz,
fica retida nos frutos. Legal isso, né? E o anel feito no galho não acontece a morte da planta. Depois de ver então os transportes das seivas, nós vamos falar um pouco sobre a transpiração foliar, que é a transpiração é a liberação de água em forma de vapor. Tem a transpiração cuticular, em que as folhas são revestidas por uma cutícula e permite uma pequena passagem de água. Mas a maior parte da transpiração acontece através dos estômatos, que, como vemos na imagem, é formado por duas células guarda e a abertura, a passagem entre essas células guarda é chamada ostíolo. A transpiração ela ocorre com uma luz e boa disponibilidade de água e também com os estômatos abertos. Como que eles se abrem? Quando o potássio entra nas células guarda, deixa essas células mais concentradas. E então a água tende a ir para o meio mais concentrado. As células ficam túrgidas e acontece a abertura do estômago. Entra gás carbônico e acontece a saída de gás oxigênio e também da água. Agora, no fechamento dos estômatos, as células guardas elas perdem o potássio para as outras células, ficando o meio mais concentrado e as células guarda menos concentrado. E então a água tende a ir para o mais concentrado novamente. E assim ocorre o fechamento do estômago, ficando as células guardas mais flácidas. O estômago fechado não irá ocorrer trocas gasosas e nem a transpiração, ok? E quais são os fatores que estimulam a abertura e o fechamento dos estômagos? Temos a luz, que os estômagos ficam abertos durante o dia, e depois estimula o transporte de potássio. E sem a luz, não há o transporte de potássio, provocando o fechamento dos estômagos. O gás carbônico de dia, a folha consome esse gás e a concentração então diminui, estimulando a entrada do potássio e assim a abertura dos estômagos. Já à noite, não acontece a fotossíntese e a concentração do gás aumenta e deixa de estimular a absorção do potássio. O outro fator é a água. Pensando na desidratação, o estômago então ele se fecha e acontece apenas a transpiração cuticular, mas que a perda é muito pequena. E agora, pensando nos cactos, eles possuem os espinhos para evitar a perda excessiva da água. E aqui eu trouxe um experimento com essa flor que chama girassol mexicano. O que eu fiz? Eu coloquei um saco plástico nela quando era 8 horas da manhã. E no local que eu estava, nessa cidade, estava marcando 34 graus. Aí eu tirei a foto. Quando voltei lá, quando era 3 horas da tarde, já estava marcando 36 graus. E fui ver como estava e tirei outra foto. E aí a gente consegue ver que houve a transpiração e que as moléculas aqui, ó, já saíram em forma de vapor. Então, a gente já consegue ver no saquinho um monte de molécula, um monte de pontinhos que é a água que saiu dessa planta. E como eu deixei ela bem fechadinha, ocorreu a transpiração, estava na luz solar. Então, quem tiver curiosidade, faça em casa e agora que você já conhece o processo, você vai poder aprofundar um pouquinho nele. Muito legal, eu adorei fazer o experimento. Eu espero que vocês também façam para poder ver realmente o processo da transpiração. Eu trouxe e elaborei para vocês um mapa conceitual. Eu espero que vocês gostem, anotem, quem quiser, né, tirem print para poder facilitar nos estudos. Então, temos aí o xilema, falamos do floema, também para deixar bem enfatizado que o xilema é a parte interior, o floema é a parte exterior.
o que é o anel de Malpighi, caso precise, para responder alguma questão de vestibular, de prova, certo? A aula de hoje foi esta, pessoal. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato. E vou ficando por aqui. Até a próxima!